da noite. E vamos pro intervalo. A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, não foi muito bem recebida no presídio, onde cumpre prisão temporária na região metropolitana do Rio de Janeiro. Monique Medeiros foi levada para essa unidade em Niterói na última quinta-feira, após ser presa com o marido, o vereador Dr. Jairinho, acusado de espancar, de promover uma sessão de tortura que resultou na morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. A chegada de Monique Medeiros a esse presídio gerou insatisfação e instabilidade, movimentação entre presas e supostas ameaças. Tanto que, segundo as fontes da Jovem Pan, Monique Medeiros pode ficar mais tempo em isolamento. O protocolo sanitário da Secretaria de Administração Penitenciária prevê que todo preso que ingressa em um presídio aqui do Rio de Janeiro fica isolado por 14 dias para evitar qualquer risco de transmissão, de contaminação por Covid-19. No entanto, é possível, se o clima não melhorar, que Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, fique isolada por mais tempo. Ela está cumprindo prisão temporária de 30 dias, acusada de ser negligente, omissa, no caso envolvendo as agressões ao próprio filho, o menino Henri Borel. Monique Medeiros está em uma cela pequena de cerca de 6 metros quadrados, com beliche, vaso sanitário, chuveiro e pia. Já o marido dela, o vereador Dr. Jairinho, está detido em uma outra unidade, Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste aqui da capital. Ali, em Bangu 8, estão presos detentos que foram alvos da Operação Lava Jato. Entre eles, o ex-governador do estado, Sérgio Cabral Filho, condenado a quase 400 anos de prisão. Do Rio, Rodrigo Viega. A Justiça do Rio negou um pedido de liberdade do vereador Dr. Jairinho e da namorada Monique Medeiros, presos desde a semana passada, suspeitos do assassinato do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Após a decisão, Monique escolheu uma nova equipe de defesa, que já pediu acesso ao inquérito e prometeu atuar com a verdade. Ela era representada pelo advogado André França, que também defendia o casal, e agora seguirá apenas com o parlamentar. Mensagens recuperadas no celular de Monique mostram que a babá de Henri, Tainá de Oliveira, sabia das agressões de Jairinho e mentiu no primeiro depoimento à polícia. Nesta segunda-feira, Tainá prestou um novo depoimento e mudou a versão, confirmando a conversa com Monique. Ela admitiu que sabia das agressões e afirmou que a mãe da criança pediu que ela mentisse para a polícia há 2 semanas. Tainá disse ainda que a empregada da casa, Leila Rosângela, a Rose, também mentiu. Em uma troca de mensagens investigada pela polícia, Monique, mãe de Henri, conta para a prima Renata, que é pediatra, que o filho sentia medo excessivo e que quando encontrava Jairinho, tremia e chegava a vomitar. A médica aconselha sessões de terapia 2 vezes por semana e diz que não há necessidade de um psiquiatra. E, por fim, conclui que essa mudança de comportamento costuma ser normal. O laudo da reprodução da morte de Henri aponta que o menino já estava morto havia ao menos 1 hora, quando foi retirado pela mãe e o padrasto do apartamento onde morava. A conclusão dos peritos veio a partir das imagens do elevador, observando indícios como cor da pele, cor dos lábios e rigidez do corpo. De acordo com Matheus Falivene, doutor em Direito Penal pela USP, a nova descoberta pode agravar ainda mais a situação do casal. Dependendo das circunstâncias, o juiz ele pode aumentar a pena com base disso, por conta da culpabilidade elevada. Quer dizer que eles tiveram um agir socialmente mais reprovável do que o normal por não terem prestado o socorro à criança a tempo, deixado ela morrer. Um novo vídeo divulgado ontem mostra Henri mancando, o que pode ser um indício da rotina de agressões. O menino chegou morto a um hospital na zona oeste do Rio na madrugada de 8 de março, com hemorragia e edemas pelo corpo.
Olha, o Ministério da Saúde iniciou ontem a vacinação contra a gripe. Com isso, a população terá 2 campanhas simultâneas, uma vez que a vacinação contra a Covid continua como prioritária. Para evitar choque de datas, as crianças e gestantes serão imunizadas primeiro contra a gripe e os idosos que hoje estão tomando a vacina contra a Covid ficaram para o final. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se a pessoa puder escolher, deve tomar a vacina contra a Covid e só depois de 15 dias tomar a vacina da gripe. O Ministério da Saúde lembra da importância da vacinação contra a gripe mesmo em tempos de Covid, uma vez que a doença também pode levar a complicações e internações. Por isso, a recomendação é buscar os postos de saúde, sem, no entanto, correria ou aglomerações. O governo federal investiu R$1 bilhão e 200 milhões de reais nas vacinas, sendo que cada dose custou, segundo o ministro, R$15. Nós sabemos que, apesar de não ter o mesmo impacto sobre a saúde, a gripe pode levar, desses subgrupos específicos, a síndromes respiratórias agudas graves. E esses indivíduos que têm síndromes respiratórias agudas graves, eles também pressionam o nosso sistema de saúde. O ministro explicou ainda que o governo tem feito contato com diversos fornecedores de vacinas contra a Covid para aumentar a velocidade de imunização aqui no Brasil, mas que tem enfrentado dificuldades, uma vez que praticamente todos os países do mundo buscam doses nesse momento. Agora, para abril, o governo diz ter 30 milhões de doses garantidas e ainda espera o envio das vacinas da COVAX Facility, que tem enfrentado, no entanto, problemas com o registro. Estamos nos esforçando. Várias possibilidades vocês têm anunciado aí na imprensa, né? Estamos tentando, na diplomacia, com os grandes países produtores de IFA, quais são? Índia, China, tentando insumos farmacêuticos ativos para aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas e também buscar vacinas prontas. Até por conta disso, o ministro da Saúde lembra da importância da população não perder o prazo da segunda dose da Covid. Senão o esforço, que é tão cobrado e devidamente cobrado, ele se perde. Não é? Então, aos brasileiros que já tomaram a primeira dose da Covid, não deixem de tomar a segunda dose, porque só assim nós vamos superar essa emergência sanitária que afeta o nosso país. Vale lembrar que no caso da vacina contra a Covid, estados e municípios instalaram drive-thrus para imunização. No caso agora da vacina contra a gripe, a aplicação será nos postos de saúde. De Brasília, Luciana Verdolim. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pediram que a entrega de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil seja antecipada pelo consórcio COVAX Facility. Eles conversaram por telefone com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Pelas redes sociais, ambos informaram que explicaram a Guterres a situação grave em que o país se encontra. Eles pediram que o Brasil se torne prioridade na entrega de imunizantes. Liderado pela Organização Mundial da Saúde, o consórcio COVAX Facility tem previsão de entregar ao Brasil 42 milhões de doses da vacina de Oxford com a AstraZeneca. Na ligação, Arthur Lira leu para Guterres uma carta enviada no fim de março, na qual menciona as mais de 300 mil mortes por Covid-19 no Brasil. O documento afirma que o país já comprou as vacinas necessárias, mas precisa de ajuda da comunidade internacional para acelerar o fluxo de entrega. Para o mês de abril, a previsão total do recebimento de vacinas pelo Ministério da Saúde é de 25 bilhões e meio de doses dos imunizantes de Oxford e da Coronavac. O número é bem abaixo da previsão inicial apontada pelo ministro Marcelo Queiroga, que era de 47,3 milhões. De Brasília, Levi Guimarães.
A conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru pode ter novos desdobramentos. Líderes da oposição avaliam que Bolsonaro tentou interferir em outros poderes ao incitar tanto o impeachment de ministros do STF como o alcance maior da CPI da Covid. Em outro trecho revelado ontem, o presidente ameaça o senador Randolfo Rodrigues, um dos autores do pedido para instalação da comissão. Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas se você não participa, a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um bosta desse. Randolph afirmou que a violência costuma ter uma saída para os covardes. A única briga que temos que estar preocupados a esta altura é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. As milhares de vítimas desta pandemia exigem isso de nós. A violência é uma arma que só interessa, a esta altura, aos covardes. Aos homens públicos, principalmente neste momento, não interessa ficar envolvido em briga de rua. Após toda a repercussão, Bolsonaro reclamou da divulgação do diálogo e disse não saber que estava sendo gravado por Cajuru. Em nenhum momento eu estou gravando aqui. Fiquei surpreendido, acho que no dia seguinte, que ele ligou de novo para mim. Ele ligou de novo para mim. Estou fazendo uns cortes, não sei o que lá, tem palavra. Fiquei na minha. Parece que saiu. Manda ele divulgar esse outro. Ligação. Mais cedo, o senador afirmou que o presidente sabia da gravação e que teria autorizado a divulgação. A ação de Cajuru desagradou aliados do governo e gerou desconfiança mesmo entre opositores. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, entrou com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra Jorge Cajuru, alegando que a divulgação do diálogo foi ilegal. Pela sua conduta imoral, baixa, antiética, de gravar o presidente da República sem o seu consentimento. Já o Cidadania reafirmou o apoio à CPI da Covid e pediu que Jorge Cajuru deixe o partido. A legenda destacou que a atitude do senador não condiz com a defesa do Estado democrático de direito. Esse jornal está chegando ao fim, mas amanhã eu conto com a presença de vocês.